Já estamos a transmitir para o Facebook, vamos só esperar a ver se entra mais gente para nos ver. E pronto, dentro de alguns minutos começaremos então com o debate. E qual é que vai ser a ordem das intervenções? Nós tínhamos pensado seria o MDM, o Ninho e depois a CGTP, mas se não concordarem pode ser outra ordem. Aqui a menor questão. Vamos então dar início ao nosso debate Mulheres e Direitos, Pandemia, Precariedade, Violência e Desigualdade. Temos connosco Lili Nóbrega, do MDM, sendo o MDM fundado em 1968, sendo este um movimento de opinião e intervenção cujo objetivo central é a luta pela emancipação da mulher, da paz e pela dignidade humana, indissociável da vida, da luta pela construção de uma sociedade de igualdade, democracia, justiça social e desenvolvimento. Temos também Conceição Mendes, da Associação O Ninho, sendo que o Ninho foi fundado em 1977, inspirado no modelo do Ninho francês, e nasce para responder às necessidades sentidas pelas mulheres prostituídas, tendo uma intervenção importante na denúncia da prostituição, das suas causas e das suas consequências, procurando uma promoção humana e social das mulheres vítimas da prostituição. Por fim, temos Juraima Prado, da CGTP, que, sendo a CGTP fundada em 1970, sendo a maior intersindical do país, pautando-se pela luta dos direitos de todos os trabalhadores e pela igualdade no trabalho. Pronto, pedi então que à vez fizessem uma intervenção inicial, começando pela Lili Nóbrega, do Movimento Democrático das Mulheres, e pronto, depois passaremos a Conceição Mendes e a Zoraima. Ora, muito bem, então primeiro que tudo agradecer o vosso convite para participar neste debate, que me parece muito, claro, muito importante e válido nesta altura, e tendo em conta que a celebração de uma data comemorativa e sobretudo uma data comemorativa e de luta é sempre um momento importante para pormos ou trazermos à luz do dia problemáticas que sejam do passado, porque eu também lembrei e queria lembrar esta data do ponto de vista do passado, que tem a ver com uma proposta da Clara Zetkin em 1910, na segunda Conferência Internacional de Mulheres, e que mobilizou, no seguimento desta proclamação desta data, mobilizou milhões de mulheres nas ruas, particularmente nas cidades na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na Dinamarca, na luta por seus direitos. E este dia foi e transformou-se num símbolo de resistência e de luta de mulheres contra a exploração, contra a opressão, pela liberdade e pela democracia, e por um mundo mais justo e um mundo de paz. Por isso, também a nossa insistência,
porque é uma data que assuma também uma grande importância no desenvolvimento da luta organizada das mulheres, e continua ainda hoje a ser uma data muito importante. Ela foi, como provavelmente saberão, era uma data que era proibida de ser assinalada em muitos países, e claro que em Portugal também durante o fascismo, e continua também hoje a ser turpado, ou o seu verdadeiro significado a ser subvertido, e anulando até as suas origens históricas, que está muito ligado ao movimento de trabalhadores e ao movimento revolucionário. E é um momento muito importante do ponto de vista daquilo que é a luta, das lutas cotidianas das mulheres, não é? E no momento em que nós vivemos, isto é, no contexto como o que vivemos neste momento, não é? E até por causa deste contexto em que é absolutamente urgente combater qualquer tendência de resignação, é de facto determinante e muitíssimo importante assinalá-lo hoje ainda como um dia de luta. E é verdade que nós enfrentámos uma pandemia que tem um impacto absolutamente terrível e muito desproporcional relativamente à vida das mulheres, não é? A economia funciona, mas também nós sabemos que tem, de facto, consequências muitíssimo dramáticas na vida de todos os dias, em que as mulheres, e provavelmente a grande maioria enfim, de mulheres que estão na linha da frente e que estão todos os dias a saírem de casa para poderem ir trabalhar e para poder estarmos, no fundo, quem estiver e quem possa estar em casa a cumprir o confinamento, não é? São elas que estão na linha da frente, como eu dizia, são elas que estão nos hospitais, são elas que estão nos supermercados, são elas que mantêm praticamente a educação social a funcionar, são de facto as mulheres que estão na linha da frente. E com uma particularidade para aquelas que estão em casa, que tem a ver com a questão do teletrabalho, que é uma questão absolutamente dramática para a vida das mulheres e que tem uma sobrecarga absolutamente brutal na sua organização até de familiares, trabalham muito mais horas e são, no fundo, retrocessos. São retrocessos que temos que continuar a denunciar, que temos que evidenciar, que temos que, no fundo, dar-lhes visibilidade, não é? Relativamente a isto. Daí que é uma data que é absolutamente, diria eu, obrigatória, que seja assinalado e que seja assinalado de todas as formas e feitio. Isto é, o MDM tem previsto uma ação no próximo dia 13, já realizou uma no Porto no dia 7, eu depois eventualmente irei falar sobre ela e sobre aquilo que nós estamos a programar para o próximo dia 13, mas de qualquer modo dizer que estamos de todas as formas possíveis, a partir da internet, a partir das redes sociais, com mensagem e com a ideia de que não podemos ficar caladas e que a pandemia não pode ser uma desculpa e que não podemos ficar caladas. Daí a nossa grande, no fundo, insistência em assinalar este dia 8 de março. Pronto, acho que para já vou ficar por aqui. Muito obrigada. Antes de passarmos à intervenção de Conceição Mendes, queria só deixar claro que nós fizemos um convite ao Observatório Nacional da Violência de Género, mas não foi possível eles estarem presentes devido à força da agenda e não tinham nenhuma investigadora disponível para participar. Nisto passo então a palavra a Conceição Mendes. Ok, eu acho que vou ser um bocadinho mais longa, que eu fiz a intervenção para durar os 10, 15 minutos. Sendo que o meu receio era que se não a tivesse feito, me dispersasse. Antes de mais, agradecer à Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas o convite ao Ninho para participarmos neste debate.
reconhecendo que o nosso trabalho, o trabalho que o Ninho desenvolve, pode ser um contributo importante para este debate. Eu sou assistente social na instituição há 36 anos, já passei pelos serviços todos do Ninho, portanto, com um contacto muito próximo com as mulheres nas várias valências que o Ninho tem. O Ninho é uma IPSS que existe em Portugal desde 1967 e que segue o modelo do Ninho francês, que foi criado em França, em Paris, pelo padre André-Marie Tavares, em 1936. A história do Ninho insere-se assim na história de um trabalho de colaboração entre os movimentos do Ninho de França, da Bélgica, do Brasil e de outras organizações congêneres, que trabalham diretamente com mulheres prostituídas. E o Ninho nasce a partir das necessidades sentidas pelas mulheres e estruturámos uma metodologia de intervenção que se vai adequando à realidade. Conhecer o meio prostitucional e os seus agentes foi o início dessa intervenção, que na década de 60 pouca gente entendia e antes, pelo contrário, até era bastante criticada. Os serviços foram sendo estruturados de acordo com as solicitações feitas pelas mulheres e com a aprendizagem que a equipe técnica foi fazendo ao longo do seu percurso. Conhecemos a origem social das mulheres, de forma indireta a origem social dos clientes, os companheiros, como elas dizem, muitas vezes são chulos, mas como elas nos dizem também, as outras é que têm chulos, eu não. Conhecemos as mulheres traficadas que foram vendidas e circulam como mercadorias pela Europa e pelo mundo. E o Ninho, ao longo dos anos, tem tido uma intervenção coerente na denúncia das causas e consequências da prostituição. Partimos do conhecimento adquirido ao longo de mais destes 50 anos, de contacto sistemático com as mulheres que apoiamos e com a troca de experiências com outras organizações. Fazemos o acompanhamento social das mulheres e os seus agregados familiares, normalmente os filhos, mulheres que buscam caminhos de mudança e que se traduz também num processo metodológico de uma relação de proximidade. Uma relação de proximidade a que chamamos uma relação contrato-afeto, porque nós técnicos da área social não devemos ter medo de dizer que gostamos de pessoas, porque se não o fizermos é que as coisas não estão bem, porque para haver uma relação empática e de confiança temos que gostar das pessoas. Sabemos que não pode haver um envolvimento emocional descontrolado que nos vai tirar a objetividade para ajudar, mas é fundamental gostarmos de pessoas. O Ninho ajuda a consciencializar as mulheres prostituídas da sua situação e faz a reinserção social através do trabalho, da escolaridade, da promoção individual e de grupo. Portanto, temos o primeiro trabalho e a intervenção em meio prostitucional, através do método de proximidade, com contactos sistematizados no meio, ruas, bares, bordéis, pensões, estradas, etc. O Centro de Atendimento faz o estudo, a avaliação, o encaminhamento e acompanhamento psicossocial das mulheres que procuram o nosso apoio e aquelas com quem contactamos ou que vêm através de outros serviços e de outros técnicos. Também o método utilizado de envio dos SMS para todos os telefones dos anúncios do jornal é uma forma de podermos entrar nos espaços fechados, onde as mulheres têm menos facilidade em receber pessoas exteriores ao meio e, portanto, enviando para todos os telemóveis dos anúncios de jornal é uma forma de elas sabermos que assim que puderem nós estamos lá para ela e assim que nos quiserem contactar. O lar existe, é uma residência temporária para as mulheres que num dado momento da sua vida precisam desse apoio e não têm onde habitar. As oficinas são um espaço de treino e aprendizagem ao trabalho. O objetivo não é que venham a viver daquilo que fazem nas oficinas, o objetivo é adquirirem competências que vão ser importantes para a sua vida e para a sua integração no mercado de trabalho. Um protocolo que temos de técnicas de manutenção de jardins com a Câmara Municipal de Lisboa, que se tem revelado realmente com imensos benefícios para as mulheres. No fundo, aqui é o poder local a fazer intervenção social e bem neste caso. Agora, o que nós detectamos é que, havendo uma instituição por trás, como um apoio de retaguarda para as mulheres que estão neste protocolo, é muito facilitador. O serviço de seguida, que faz o acompanhamento social das mulheres que já passaram pela instituição, que já estão integradas, mas que no fundo nós funcionamos um bocado, não somos a família, mas funcionamos um pouco como o sistema familiar, em que elas sabem que há ali uma referência e que quando surge alguma questão que podem contar connosco. O apoio psicológico e a psicoterapia é fundamental e a informação. O serviço de informação, no fundo, eu não sou formadora, eu não sou professora, no fundo o Ninho tem-me pedido para ir a estas ações, é falar da minha experiência de trabalho com as mulheres e, no fundo, passarmos, através destas ações de sensibilização, junto de jovens, grupos organizados, sindicatos, paróquias, etc., passarmos aquilo que nós, ao longo da experiência de trabalho direto, fomos, no fundo, combater, inclusive, muitas afirmações e ideias pré-concebidas, como a prostituição é a mais velha profissão do mundo, é o mal necessário, a mulher é prostituta porque quer, etc.
Portanto, falar sobre prostituição é também assumi-la, e o Ninho assume-a como um problema social e não como um problema individual. E esta é que é a grande questão também. Porque um problema social, e segundo o conceito da Unesco, e é importante nós definirmos conceitos para todos sabermos do que é que estamos a falar, é uma situação que afeta um grande número de pessoas, é sentido também por um número significativo de outras pessoas como uma situação que é causadora de infelicidade e de sofrimento e é suscetível de resolução. E é por isso que falar de prostituição também é tomar consciência de um conjunto de causas de ordem económica, social, cultural e política. Falar sobre prostituição implica refletir sobre os fenómenos sociais que a elas estão direto ou indiretamente ligados. E para o Ninho também o conceito de prostituição é claro: práticas sexuais hetero ou homossexuais com diversos indivíduos a troco de remuneração e, o mais importante, dentro de um sistema organizado. O Padre Talvas alertou-nos para isto há muitos anos, uma pessoa com uma grande visão para a frente, em que realmente nos disse dentro de um sistema organizado, porque no fundo é a organização do sistema que faz com que o problema seja tão grave, e considerar a prostituição realmente como uma organização comercial de dimensões locais, nacionais, internacionais e transnacionais, e onde se encontram 3 intervenientes: as pessoas prostituídas, o proxenetismo e os clientes. Os fenómenos sociais não se podem separar das sociedades em que se integram e dos espaços em que ocorrem, e uma reflexão sobre a prostituição obriga-nos também a refletir sobre a sociedade em que estamos inseridos, sobre a natureza das relações homem-mulher, sobre os comportamentos, sobre os papéis historicamente atribuídos. Sabemos que a mulher e o homem durante muitos anos foram educados de formas diferentes para vivenciarem a sua sexualidade. A prostituição feminina ao longo dos anos foi exercendo até uma função social. Era com as mulheres prostituídas que muitos jovens, adolescentes, iniciavam a sua sexualidade. Era comum um amigo da família, um tio, levar um jovem pela primeira vez a uma casa de passe. Na mentalidade da época, ele tinha que aprender, tinha que ter experiência, e pelo contrário, a mulher tinha que ser pura, ingênua e inexperiente. A virgindade era um valor profundamente valorizado na mulher até ao casamento e desvalorizado no homem. A partir da adolescência, sobretudo. A prostituição era aceita porque era legítimo que o homem libertasse as suas fantasias, não com a companheira ou com a mulher com quem viria a casar, mas sim com as outras, com as prostitutas. A prostituição assumia também uma função reguladora numa sociedade monogâmica e por isso tolerada como um mal necessário e legítimo em que o homem procurava o prazer fora de casa. Que a prostituição libertava as tensões sexuais que a organização social reprimia. Na prática, ela respondia às necessidades que não eram satisfeitas no casamento ou nas uniões estáveis e contribuía para atenuar os problemas decorrentes das restrições sexuais impostas pela monogamia patriarcal absoluta. Eu lembro-me de haver mulheres que nos referiam isto, de realmente os homens procurarem nelas aquilo que não faziam em casa com as esposas, e hoje o que nós notamos nos fóruns dos clientes uns com os outros, o que eles dizem é que em casa têm o topo de gama, eles querem ter mulheres com quem possam exercer o domínio, e que ainda bem que há umas quantas que se prestam a meia dúzia de euros, que poderem ser utilizadas apenas como objetos e como bocados de carne. Nos tempos de hoje alguma coisa já foi mudando, felizmente. Hoje os rapazes e as raparigas já não se encontram separados nos bancos da escola. Pelo contrário, há proximidade. As relações sexuais antes do casamento vulgarizaram-se para ambos os sexos. A virgindade parece ser algo que tem a ver com o desejo e a responsabilidade de cada um. As mentalidades foram mudando, felizmente, com muita luta, mas os homens e mulheres são considerados em igualdade de direitos e deveres nos termos da lei, cumprindo a Constituição, só que a realidade ainda se nos apresenta muito assimétrica. A Organização Mundial de Saúde diz-nos que a sexualidade é uma energia que nos motiva a encontrar amor, contacto, ternura, tal, e integra-se é ser sensual e ao mesmo tempo sexual, e que influencia ações, pensamentos e interações, e que é importante para a nossa saúde física e mental. Percebemos assim claramente que na prostituição vive-se em contradição com o conceito mais saudável da sexualidade, porque todos estes atos íntimos são transformados num valor mercantil, onde a mulher é apenas um instrumento do prazer do homem. E o meio prostitucional funciona tal e qual como qualquer outro mercado. A oferta por parte da mulher e a compra por parte do homem que a compra. E os que lucram com este negócio, o chulo e todas as formas de proxenetismo organizado. Portanto, estamos perante os agentes que constituem o submundo prostitucional,
cliente, prostituta, proxenetas, e a armadilha do dinheiro fecha-se à volta destes parceiros, mas é sobre a mulher que recai sempre o peso maior e a parcela mais alta do pagamento disto tudo. O meio prostitucional desempenha um papel formador. Em apenas uns dias, meia dúzia de dias, as jovens ficam formadas nas formações do meio. Ficam formadas e encerradas, porque o meio ensina-lhes os modelos, as atitudes aconselhadas ou proibidas, face ao dinheiro, face aos clientes, face aos proxenetas. E como a escravatura, também a prostituição tem um aspecto económico. Ao mesmo tempo que é um fenómeno cultural enraizado nas imagens do homem e da mulher, veiculadas pela sociedade, ela é também um mercado forte e lucrativo. A mercadoria aqui, o prazer do homem ou a imaginação deste prazer, esta mercadoria é a oferta da intimidade da mulher ou da criança. Também o que aqui é alienado na pessoa é mais grave do que na escravatura, quanto a nós, no sentido habitual, pois aliena-se a força de trabalho e não a intimidade. O mercado é caracterizado por uma procura, à qual responde uma oferta. A procura feita pelo cliente, a quem chamamos o prostituidor, a oferta feita pela mulher. Mas na grande maioria dos casos, são raros aqueles em que não intervém o organizador, o explorador do sistema. Há mulheres que só ao fim de algum tempo de estarem connosco é que nos dizem: eu não tinha um chulo, eu tinha muitos chulos, porque conseguem já ter uma análise crítica do sistema prostitucional e de toda a gente que as explorava. Portanto, o chulo ou o proxeneta, o proprietário das casas de fechadas, dos salões de massagens, dos quartos de hotel, dos estúdios, etc. Quando se fala de prostituição, fala-se sobretudo de quem se vende. Normalmente fala-se muito mais da mulher e não de quem compra ou consome. Normalmente o cliente é o eterno anónimo, fica ilibado de todos os valores comprometidos no ato prostitucional, paga, e ao pagar descompromete-se e desculpabiliza-se completamente de tudo o que possa acontecer daquele relacionamento, daquele ato. Paga, afasta qualquer afeto, pode entregar-se às suas fantasias, à sua realidade interior, à sua e não à dela, mulher, sem ter que se preocupar com o que ela sente, pensa ou deseja, ou até se daquela relação gerou alguma criança. O dinheiro lá está para pôr todos os sentimentos à distância. Estamos perante o sexo separado de todo o significado humano. Afirmamos que alguma coisa parece estar a mudar nos relacionamentos entre homens e as mulheres, mas a prostituição persiste, aumenta, as redes de tráfico organizam-se, adaptam-se aos tempos modernos, cada vez mais jovens e crianças são vendidas, traficadas, percorrendo a Europa e o mundo, encerradas em circuitos de violência sem precedentes. Significado social também tem esta situação. Trata-se de uma dinâmica profunda segregada por uma sociedade mercantil, atualmente com o sistema mais dominante, um sistema que não permite passar do dinheiro como equivalente de todo o valor para o dinheiro como equivalente apenas de alguns valores. Porque não se pode reduzir a prostituição a uma questão de moral individual. A moral está realmente em causa, mas é a moral do sistema económico, social e político. A economia tornou-se global. As pessoas já não são recrutadas apenas na periferia das grandes cidades ou nas zonas pobres de Portugal, já não são só as filhas dos portugueses mais pobres que se prostituem, o campo de recrutamento cresceu. Hoje, em diversos locais da cidade, multiplicam-se jovens africanas, asiáticas, brasileiras, da América Latina, da Europa do Leste, e que sofrem diante dos nossos olhos, ou não, a forma mais violenta de escravatura. O mundo todo, com os seus níveis de subdesenvolvimento cruéis, transformou-se numa reserva gigantesca de mulheres e de jovens e de crianças para a indústria do sexo global. As mulheres são reduzidas à escravatura, existem autênticos campos de sujeição onde as mulheres são violadas e domadas. A causa do recurso à prostituição é sevejamente conhecida, a miséria. A maioria das mulheres espera ganhar dinheiro suficiente para regressar ao seu país e ajudar as famílias a sobreviver. Mais de 3/4 delas nunca se tinham prostituído antes. O volume de negócios gerados pelas máfias organizadas da indústria do sexo faz circular milhões de euros e de dólares, que fazem com que os Estados legalizem a prostituição como se de um trabalho se tratasse e concedendo ao homem o poder legítimo de comprar o sexo a outros seres humanos. As mulheres prostituídas são manipuladas para defenderem o reconhecimento da prostituição em nome do direito fundamental de dispor do seu próprio corpo, mas não conseguem muitas vezes reconhecer que a reclamação desse direito é-lhes incutida pelo proxenetismo organizado, pelas máfias criminosas que as empurram, que as obrigam a dar a cara, porque objetivamente querem ser legalizados como industriais do sexo e não serem perseguidos como redes de crime organizado.
Legalizando a prostituição, automaticamente as redes criminosas ficam de mãos livres para ganharem muito mais dinheiro. Defende-se a igualdade entre os sexos, torna-se crime público a violência doméstica, mas então como é que é possível que se queira institucionalizar a violência mais atroz exercida sobre as mulheres, a venda de corpos exibidos em montras como meras mercadorias? Há um amplo consenso na necessidade de combater o tráfico de seres humanos, nomeadamente o tráfico para fins de exploração sexual. Mas permitam-nos a analogia. É o mesmo que combater o tráfico e não combater o sistema prostitucional, é como lutar contra o tráfico de escravos e não combater o sistema esclavagista. Mas há muita dificuldade em as pessoas entenderem isto. No fundo, a prostituição e tráfico são as duas faces da mesma moeda, tráfico para exploração sexual, mas há muita dificuldade em se conseguir entender isto. Aqueles que defendem a regulamentação da prostituição consideram-na um trabalho, certamente não estão conscientes da carga moralizante e de violência que a sua atitude encerra. E o moralismo transporta consigo a exclusão, a discriminação, a condenação e o ostracismo. Retoma-se novamente no século XXI, as ideias do rastreio das pessoas que se prostituem em nome da saúde pública, defendendo inconscientemente a ordem sexual estabelecida, pois o objetivo é a proteção do comprador e não da mulher. Os perigos que decorrem da prática de prostituição só desaparecem se a prática for abandonada e não incrementada. Não se pode, porém, considerar progressista uma proposta que se baseia no mito que a prostituição é como a mais velha profissão do mundo, que nunca deixará de existir, e tal mito só reflete o conformismo de quem se resigna com as estruturas sociais injustas, como são as que conduzem à prostituição, como fenómeno social, e desistiu de as transformar, ou que se contenta em reduzir danos sem eliminar o mal pela raiz. Este conformismo não se extingue completamente dos sistemas de regulamentação da prostituição que vigoraram em vários países, e em Portugal também, em alguns casos que remontam até ao século XIX. Com novas roupagens, apresentam-se argumentos do passado para perpetuar comportamentos e mentalidades em relação à condição da mulher. As consequências do exercício da prostituição no plano da saúde, na sua globalidade, biopsicossocial das mulheres prostituídas, não se atenuam com a legalização, antes se intensificam devido ao crescimento exponencial da atividade. Não basta reduzir o dano, peço-vos desculpa, eu acho que cliquei aqui em qualquer coisa e perdi-me no meu... Mas pronto, a redução das mulheres a objetos sexuais corresponde a um processo de desumanização em cujos extremos está a violência sexual masculina. É que a prostituição institucionalizada, pois o comprador de sexo no sistema prostitucional, é isto que, ao institucionalizarmos a prostituição, através do dinheiro, o comprador consegue algo da pessoa prostituída que nunca conseguiria a não ser pela violência. Portanto, isto para mim também é muito claro que é o dinheiro que, no fundo, é o desejo do homem e não o desejo da mulher, e, portanto, é através do dinheiro que, se não fosse pelo dinheiro, era pela violência. O Richard Paulin, que é um professor que estuda a mundialização da prostituição e a pornografia, diz que não se pode fazer diferença entre mulheres que decidem exercer a prostituição por sua própria vontade ou aquelas que são forçadas, a tal questão da prostituição forçada e da prostituição livre. E ele diz uma coisa também muito clara, que é, falar de uma decisão é como dizer que há países que escolheram ser colonizados. A comunidade internacional compreende que o colonialismo é um sistema de dominação e não uma questão de eleição. Portanto, para o Ninho, a prostituição não é uma fatalidade, não é a mais velha profissão do mundo, nem um mal necessário. A prostituição é um problema social que abrange um enorme número de pessoas e que é suscetível de resolução. Conhecemos as suas causas enraizadas na miséria, na pobreza, nos consumos, noutras assimetrias sociais. Sabemos que quem faz prostituição não o faz porque quer e reconhecemos que é quase impossível ou muito difícil sair da prostituição sem haver uma ajuda do exterior. A prostituição e o tráfico de seres humanos são negócios que rendem milhões, que só são comparáveis ao tráfico de Fiquei sem som, peço desculpa. Para o Ninho, a prostituição não é um ato de liberdade ou um direito ao corpo. A prostituição é um meio, é um sistema onde operam vários agentes organizadores que geram, através da exploração sexual de pessoas, lucros imensos. Quem trabalha com pessoas vítimas de prostituição sabe que o meio prostitucional está organizado para lhes retirar o dinheiro.
E como elas nos referem, a prostituição, além de nos retirar o dinheiro, retira-nos algo tão profundo que dificilmente recuperamos. Porque, também para perceberem que as redes organizadas de proxenetismo sabem que dinheiro é que as mulheres ficam, com que dinheiro é que as mulheres ficam. E, por exemplo, para deixarem o canal aberto em relação às mulheres traficadas, elas ficam com algum para mandar para a família, no país de origem. Que é para depois, daqui a uns dias, quando a rapariga disser para vir a irmã mais nova, a família do país de origem considerar ela está bem, ela está a conseguir ganhar dinheiro e, portanto, agora podes ir tu. O Covid-19 só vai reforçar a miséria e as dificuldades de todos os dias. Desde que esta pandemia foi identificada, o Ninho deu início ao seu plano de contingência, o Ninho continua a contactar regularmente as mulheres, continua a dar-lhes o apoio que elas necessitam. Todas as pessoas prostituídas, bem como todas as pessoas em situação de fragilidade, têm acesso a alguns subsídios, infelizmente poucos, previstos na lei, e o Ninho apoia e acompanha sistematicamente as mulheres a conseguirem usufruir desses apoios. O sistema de saúde português e a proteção social permite que todas as mulheres e homens tenham direito e acesso à saúde, independentemente de terem ou não descontos para a segurança social. Portanto, e eu estou a falar disto um bocadinho por causa daqueles argumentos falaciosos que as mulheres na prostituição não têm direito à saúde. Têm direito à saúde, como qualquer outra pessoa. Todas as mulheres que estão em programas de reinserção do Ninho mantêm o acompanhamento a todos os níveis e não perderam nenhum cêntimo do seu meio de subsistência, mesmo com alguns dos serviços do Ninho fechados transitoriamente, não perderam esse meio de subsistência e continuamos a dar-lhes todo o apoio. O que nos preocupa é o facto da crise social e económica que se avizinha, com toda a certeza, e que já estamos a viver, pode colocar muito mais pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e passíveis de serem angariadas para a prática de prostituição. A realidade do Covid, uma doença infecciosa, não é infelizmente uma novidade no meio prostitucional. Ao longo dos séculos assistimos a muitas doenças sexualmente transmissíveis, nomeadamente a sífilis e a sida, e nenhuma delas fez reduzir a procura ou criou a consciência que devemos combater o proxenetismo organizado e as causas da prostituição. As pessoas com quem estabelecemos contactos conhecem o Ninho e sabem que hoje, tal como ontem, podem contar connosco para as ajudar a resolver qualquer questão e a encetar, se assim o entenderem, um caminho de mudança. Mas o fundamental é promover a igualdade, a equidade social e perceber que a prostituição tem causas sociais, políticas, económicas e como tal, pode e deve ser combatida através de um regime político-legal que penalize severamente os que exploram a prostituição de outrem. A prostituição é o triunfo das desigualdades e por isso continuaremos a lutar pela não mercantilização dos corpos e dos sexos, mas sim pelos direitos das mulheres, pela solidariedade, pela justiça social e económica, por uma sexualidade integrada, partilhada e vivida em igualdade. E se todos nós dermos o nosso contributo, é possível. É possível um mundo mais justo, mais solidário e por isso vamos continuar a lutar por isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo então a palavra para a Zoraima Prado, da CGTP. Por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Julgo que me ouvem bem assim. Antes de mais, dar só aqui uma nota, porque é possível, sermos imunes a esta última intervenção. Dizer que relativamente às questões da prostituição, a Comissão de Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP tem uma posição clara, entende-a como uma forma de exploração que deve ser intolerada e que deve acabar, deve ser combatida. E não deve de forma alguma ser considerada trabalho. Aliás, dificilmente quem defende que seja considerada trabalho propõe para os seus próprios filhos. É uma coisa difícil de se entender. E também não desligamos das questões de luta de classes, porque se formos ao fundo da questão, não deixam de ser, são as camadas mais frágeis que estarão propostas para este tipo de trabalho, digamos assim. Mas mais não digo relativamente a isto. Daquilo que me foi proposto e que acaba por interessar para também depois podermos debater algumas ideias, referir algumas questões com a maior brevidade possível. Dizer desde logo que a mulher historicamente parte de uma posição de desvantagem no que diz respeito à sua afirmação social e laboral. Vem em desvantagem relativamente ao homem naquilo que é a sua autodeterminação, a sua afirmação social, a sua própria liberdade de deslocação, o direito aos filhos, o direito ao próprio trabalho,
o direito à herança, o direito ao voto. Isto são só exemplos para referir ou demonstrar esta questão da desvantagem. A emancipação da mulher não acontece sem que exista a emancipação económica, e para a esmagadora maioria das mulheres da nossa sociedade, a emancipação económica não acontece sem que a mulher afirme a sua força de trabalho e se afirme nos locais de trabalho, porque teve também que afirmar este direito ao trabalho, como já referi anteriormente. Portanto, no contexto de trabalho, observamos que ainda hoje, e isto acabou por ser agora, infelizmente, expectavelmente, mas infelizmente vincado com o contexto pandémico, a mulher de facto parte em desigualdade, está em desigualdade salarial, em desigualdade no acesso ao próprio trabalho e em desigualdade em termos de progressão, portanto, e isto obviamente com o impacto social que é inegável e que hoje observamos através até dos dados de que dispomos. A pandemia, estando a mulher, está, e bem, na linha da frente, com o seu trabalho, com o seu contributo, o que aconteceu de facto foi um agravamento daquilo que eram fatores de discriminação do trabalho e fatores que agravavam as condições que a mulher tem para o desempenho da sua atividade laboral. Desde logo com o aumento da carga e dos ritmos de trabalho, houve uma desregulação no que se refere, foi logo uma das primeiras questões que aconteceu, uma desregulação completa daquilo que são os horários de trabalho, em particular nos setores hospitalares, nos lares, no setor da limpeza. Houve aqui um grande agravamento relativamente a isto, com muitas mais horas de trabalho, muitas delas não pagas, um atropelo completo àquilo que é a legislação que existe em termos de horário de trabalho e até, como referi, ao seu pagamento. Na maioria dos setores, as mulheres são também mais afetadas pela destruição do emprego que existiu, em termos que existiu e existe, infelizmente, até agora, em termos de impacto desta pandemia do mercado de trabalho, e aqui com maior expressão em setores como a restauração, o turismo, o serviço doméstico e a hotelaria, como obviamente percebemos. Estas alterações do horário de trabalho que referi inicialmente têm um impacto direto naquilo que é a conciliação entre trabalho e a vida familiar, aqui também com maior expressão relativamente à mulher face ao homem. Temos aí um novo contexto laboral, muito discutido e muito falado, quer dizer, não é novo, já está na lei também, a sua regulamentação, mas que agora cresceu exponencialmente. Estou-me a referir ao contexto do teletrabalho. E aqui, mais uma vez, a mulher é mais afetada por esta questão, com uma grande ligação também à conciliação da vida familiar, em particular com assistência aos filhos, mas aqui com grande expressão nos setores de atendimento ao público e da educação. E a mulher sempre na linha da frente relativamente aos mais afetados com estas questões. Tal como já referi há pouco, a mulher também está na linha da frente relativamente àqueles que pedem o apoio extraordinário para apoiar a família, nomeadamente representa 80% dos apoios que foram solicitados neste sentido. Com a pandemia cresceu infelizmente não só o desemprego, mas também a precariedade, mesmo em setores em que ela não existia tradicionalmente, noutros em que existia já bastante, infelizmente, mas em que não existia tradicionalmente, e posso dar aqui um exemplo do meu próprio setor, que sou enfermeira, e era um setor que não tinha particular expressão em termos de precariedade e passou a ter uma expressão enorme, com a possibilidade, como sabemos, de despedimento de 1.800, só trabalhadores e trabalhadoras enfermeiras a breve trecho, se nada for feito. Mas, como dizia, a precariedade também cresceu exponencialmente neste contexto pandémico, e lá está, mais de metade dos trabalhadores e das trabalhadoras eram trabalhadores afetadas pela precariedade no final de 2020. A nível salarial, e com dados de que dispomos, sabemos que a mulher recebe em média menos 14% relativamente aos homens, e este número cresce para cerca de 25% quando falamos de cargos superiores. A discriminação, quando falamos em discriminações salariais, no acesso, na progressão, estamos a falar de discriminações que se podem equacionar por duas vias. Há discriminações diretas, em que um homem ganha mais e a mulher ganha menos, para salário igual ou de igual valor, ou seja, fazendo a mesma coisa ou fazendo uma função que tem o mesmo valor económico, digamos assim, mas também há discriminação indireta.
O que é esta discriminação indireta? Portanto, é aquela que é feita num contexto em que até temos uma carreira que é igual para homens e mulheres, mas pelo facto de ser mulher e daquilo que é o papel da mulher, o exercício dos seus direitos específicos, um exemplo, os direitos da parentalidade, ou o exercício do horário da amamentação, a licença parental inicial, os cuidados aos filhos, tem um impacto direto naquilo que é a massa salarial da mulher e nas suas oportunidades de promoção. E isto é discriminação indireta, que existe, por exemplo, muito mais em setores mais regulados, como sendo os setores da administração pública, onde muito rapidamente afirmamos às vezes que não existe discriminação, mas depois analisando as questões um pouco mais a fundo, infelizmente avaliamos que existe, o que é pouco. O facto de haver uma discriminação salarial negativa para a mulher ao longo da sua vida contributiva, o que acontece é que depois tem um impacto também quando se aposenta ou quando, por algum motivo, necessita de ficar com uma pensão, que são mais baixas que as dos homens, pelo facto da sua massa salarial também ser inferior. Com a pandemia, outros infelizes contextos que, entretanto, surgiram também foram as questões do layoff e as questões da perda da massa salarial por estarem de assistência à família, em particular assistência a filhos menores de 12 anos. E isto representa para as mulheres, por si só, uma perda salarial de cerca de 16% representou no ano de 2020. E devemos depois de aferir também em 2021. Temos também a mulher como sendo a maior afetada pelo desemprego e estando no desemprego, sendo em maior número face àqueles que não têm qualquer prestação em situação de desemprego. E o que é que isto traz? Traz, obviamente, a mulher numa situação muito maior fragilidade, com um elevado risco de pobreza e exclusão social, neste caso, acrescido face aos homens. Nada deixa de ter solução. A CGTP luta por essas soluções, tem soluções, apresenta propostas e luta para que elas sejam concretizadas, e nós temos, a nível do poder político, uma série de propostas que não são concretizadas, mas pelas quais continuaremos a lutar. Sendo que consideramos, por exemplo, que não seja compreensível que Portugal se encontra hoje em dia como o quarto país na União Europeia onde mais horas se trabalham por semana. Uma das lutas que temos e que é importantíssima para as questões da conciliação tem a ver precisamente com a regulamentação dos horários de trabalho e, como temos referido, as 35 horas para todos os trabalhadores em qualquer contexto. Tem vindo também a crescer o trabalho por turnos e os trabalhos ao fim de semana. Nas duas últimas décadas observou-se um aumento exponencial deste tipo de horário, sendo que neste momento 40% das mulheres trabalhadoras já têm os horários organizados por trabalho por turnos e com trabalho aos fins de semana, sendo que isto deve ser um tipo de trabalho que deveria ser residual e não se observasse na sociedade um aumento deste tipo de trabalho. Do ponto de vista também do poder político, temos observado uma grande resistência relativamente àquilo que é a contratação coletiva e que é determinante para que nós consigamos regular as condições de trabalho, e nessa contratação coletiva são muitas vezes também introduzidos direitos acrescidos. Nós são direitos, constatamos que são direitos que levam posteriormente a avanços do ponto de vista social, são os tais avanços civilizacionais, com a aquisição de direitos incorporados depois até socialmente. Essa contratação coletiva tem vindo a ser muito fragilizada, isto fragiliza aquilo que é o exercício de direito nos locais de trabalho e a conquista de direitos laborais e sociais. E, portanto, do Governo é expectável que, por um lado, atenda a estas reivindicações que vêm da parte da mulher trabalhadora e dos trabalhadores em geral, que regule as condições de trabalho e que atue sempre que seja necessário fazer a fiscalização do seu cumprimento, o que também temos vindo a observar que não tem acontecido nos últimos tempos. Temos a assinalar aquilo que consideramos uma grande vitória, porque uma das coisas que, com o contexto pandémico, às vezes podemos achar que quem está na linha da frente tem também conseguido alguma valorização no contexto de trabalho, mas o que tem acontecido foi que logo de início houve uma grande pressão sobre as pessoas para fazerem estes horários, para abdicarem
dos seus direitos, para trabalharem horas a mais, e elas próprias também, até psicologicamente, também pelo contexto pandémico, também ficaram obviamente afetados, e cresceu e muito as questões do assédio no local de trabalho, e refiro-me ao assédio moral. Há um caso que já dura há bastante tempo, já foi mediatizado, e que é em 2019, depois de conseguir a integração da trabalhadora Cristina Tavares, da empresa corticeira, a CGTP afirmou publicamente que se iria empenhar a avançar com uma queixa-crime sindical contra os administradores desta empresa. E neste caso, a nível nacional ainda inédito, o Ministério Público de facto tomou nas suas mãos as investigações e há pouco tempo, há poucos dias, acabou mesmo por condenar esta empresa a nível penal pelos seus comportamentos, e eu aqui vou mesmo ler, porque acho que vale a pena. Considerou que tinham um plano traçado entre eles com o propósito concretizado de castigar a ofendida funcionária ao seu serviço e sobre as suas ordens pela ação por si interposta, criando-lhe um ambiente hostil, intimidatório, humilhante e degradante, rebaixando-a, atentando contra a sua honra, discriminando-a quanto aos demais fabris, alocando-lhe tarefas desumanas. Pronto, chega, não vale a pena estar a ler o resto. Portanto, para termos uma sentença que diga isto, podem imaginar aquilo que foram os comportamentos que tiveram que ser descritos em tribunal para que fosse pela primeira vez dada uma sentença condenando de maus tratos. Neste caso o patrão foi acusado de maus tratos dirigidos de uma forma planeada à sua trabalhadora. Isto foi uma luta da CGTP, já há muito que vimos referindo esta questão também do assédio moral, e mais uma vez a mulher está na linha da frente quanto ao número de vítimas entre assédio moral e também a nível do assédio sexual. As mulheres são em número, são em maior número de sócios da CGTP, portanto temos mais mulheres que homens sindicalizados na CGTP, e é assinalável o número de mulheres a mais. Portanto, o que é que isto traduz? Traduz que a mulher não deixa de procurar organizar-se e lutar por aquilo que são os seus direitos, e isso é determinante para que de facto haja um contexto propício, organizado, de afirmação da mulher no contexto laboral, com impacto social, e que a sua emancipação efetivamente se concretize. Volto a dizer aquilo que referi no início: não há emancipação nem da mulher sem que ela tenha independência económica e se possa depois afirmar. E para a larga maioria das mulheres isso não vem de heranças, portanto isso vem da força do nosso trabalho. E no trabalho temos que nos organizar, de facto, para permitir, desde logo, o exercício de direitos consagrados e para que possamos refletir naquilo que são os direitos que temos ainda por conquistar. Podem-se referir mais dados, mas o que será eventualmente mais interessante se entrarmos aqui em diálogo e pudermos depois debater aqueles que forem os assuntos que entenderem ser mais pertinentes. Muito obrigada. Pedia só a quem nos está a ver no Facebook que fizesse algumas perguntas. Primeiro vamos fazer umas perguntas nós e depois passaremos a ler as perguntas do Facebook e pronto. Então, pegando no que a Zoraima estava a dizer e que todas disseram dos impactos da pandemia nos direitos das mulheres, eu pedia que cada uma de vós se pudesse partilhar as experiências que tiveram, ou seja, as experiências que o trabalho das associações tiveram com os efeitos da pandemia, no que toca tanto aos direitos das mulheres em si, como à exploração sexual das mesmas e aos direitos e às condições de trabalho. Se calhar seguimos a mesma ordem, ou seja, MTM, Uninho e depois a CGTP. Sim, relativamente ao MDM, da experiência que nós temos, relativamente aqui temos sobretudo, em grande parte, muitos relatos que têm a ver muito concretamente com o mundo do trabalho,
não é? E com retrocessos e com exemplos de mulheres muito assediadas do ponto de vista do horário, de despedimentos feitos em cima da hora e muito particularmente no caso do teletrabalho, em que temos muitos relatos de enormes dificuldades para regular, no fundo, o funcionamento da família na própria casa, com muitas desigualdades do próprio espaço, não é? Porque o próprio espaço físico não é igual para todas as famílias, com todas as dificuldades que têm na partilha desse espaço e das dificuldades que são inerentes também às condições sociais de cada família, que não são todas iguais, e que enfim, esta questão do teletrabalho, que está a ser também introduzido como uma coisa positiva, e particularmente, por exemplo, das famílias que têm crianças em idade escolar, que acrescenta ainda mais dificuldades às dificuldades internas, não é? E é sobretudo a este nível que nós temos enfim, de relatos relativamente a estas questões. E depois temos outros relatos que também têm a ver com as questões enfim, da circulação, no fundo, das pessoas que estão a trabalhar presencialmente e, no caso concreto, por exemplo, dos transportes públicos, em que temos relatos também de grandes dificuldades relativamente ao acesso aos transportes, porque houve redução, de facto, estranhamente, no período pandémico, há reduções de carreiras de transportes, com tudo o que isto implica, até do ponto de vista das questões da forma como enfrentamos também enfim, esta pandemia, mas há também muitos relatos relativamente às questões, como eu dizia, então, de transportes públicos, não é? Em que muitas, e nós temos a noção de quem circula, e até mesmo nestes últimos dias em que estivemos muito na rua, em distribuição de documento, em distribuição de materiais nossos, relativamente às questões da preparação do dia 8 de março, em que estivemos muitos contactos em empresas e em zonas de afluência, e aquilo que nós notamos de facto é que são muitas mulheres que estão a trabalhar, que estão a utilizar transportes públicos, com tudo o que isto implica dificuldades, não é? Pelo facto de estarem ou reduzidos, ou até reduzido no tempo, isto é, há menos carreiras e com horários que são também difíceis de gerir para estas pessoas. Muitas vezes, mulheres que estão nestas zonas de linha da frente, de hospitais, de setores da limpeza, dos lares, que têm também horários que são desregulados, por via de horários de turnos, e que também têm grandes implicações também nesta organização da vida dessas mulheres, no caso. Sim. Pronto, isto é um relato, enfim, sim. Muito obrigada. Uhum. Eu, em relação e até ao tema desta ação, mulheres, direitos, pandemia, precariedade, violência e desigualdade, penso que todos nós, para mim, há muito tempo que a pobreza tem o rosto essencialmente feminino, e falo de pobreza a vários níveis, da mesma forma que a prostituição, por muito que queiram enganar ou pelo menos passar uma outra mensagem, mais de 95% das mulheres prostituídas das pessoas prostituídas são mulheres, e a quase maioria de quem compra, quer seja um homem, quer seja uma mulher, é um homem. Portanto, isto também é importante ser visto. Portanto, é uma questão em que o género aqui tem... Em relação às questões da pandemia, o que nós notamos essencialmente é que aquilo que todos temos ouvido falar, por exemplo, em relação às escolas e às crianças, filhas das pessoas com mais problemas, que os filhos não vão à escola, quer as próprias mães sentirem-se completamente a nível emocional e psíquico destruídas, porque não conseguem muitas vezes dar apoio o apoio que os filhos necessitavam, por exemplo, de estar a assistir às aulas em casa.
as questões de que, felizmente, o Ninho, com o grupo de mulheres que apoia, funciona muito como advocacy, estarmos ao lado das mulheres, irmos tentar perceber quais são os apoios que elas podem ter direito, nomeadamente a nível das refeições, para as crianças que deixaram de ir à escola, porque, por exemplo, uma mãe que esteja nas nossas oficinas e, por exemplo, fique com 3 crianças em casa, isto, a nível de toda a despesa que ela tem com os filhos em casa, isto também a nível até da sua própria saúde mental, muitas das mulheres que nós acompanhamos são famílias monoparentais, portanto tudo, e sem apoio de retaguarda a nível familiar, todos os problemas são acrescidos e são violentos em relação à situação em que se encontram. É uma verdade que aquelas que estão próximas de nós, como elas dizem, felizmente têm a instituição próxima e que articula com todas as organizações e temos realmente uma persistência até conseguirmos resolver algumas situações, mas há outra questão fundamental que as mulheres têm sentido muito. As mulheres que estiveram na prostituição ou que estão, são mulheres que ficam e que têm muitas questões a nível da sua saúde física e psicológica, portanto, tudo a nível do psicoemocional. E o que é certo é que, como todos nós também sabemos, a questão das outras consultas, do acompanhamento de saúde com esta questão da pandemia, veio ficar muito para trás. Desde termos doentes do foro oncológico a ficarem com exames que têm para fazer após terem passado quimioterapia, radioterapia e não estarem a ser chamadas para fazer esses exames e para fazer esses acompanhamentos, até muitas outras questões de saúde, e isso tem sido uma realidade com que nós de perto temos estado a notar que está a trazer questões para as mulheres que nós acompanhamos. Claro. Que, pronto, fundamentalmente era isto que eu gostava de dizer em relação a esta situação. Ora bem, se puder começar, no que diz respeito às questões do ataque direto aos direitos da mulher, e dizer que estamos a terminar, hoje é quinta-feira, mas a CGTP assinala não apenas o Dia Internacional da Mulher, mas ou melhor, assinala o Dia Internacional da Mulher com uma semana de luta, reflexão e debate, com lutas obviamente mais versadas sobre aquilo que são os direitos da mulher. E relativamente à pandemia, aquilo que observámos foi desde logo na primeira linha uma grande pressão para o exercício de mais horas de trabalho, e muitas delas não pagas, portanto, para haver aqui um trabalho não pago, que é mesmo assim. Tivemos uma desregulamentação total dos horários de trabalho. O que é que me refiro? Refiro-me, por exemplo, a jornadas de trabalho que estavam reguladas para 7 ou 8 horas passarem a ser de 10, de 12 ou aquelas que forem necessárias. E quando me refiro àquelas que forem necessárias, há exemplos concretos. Um deles, uma ação que a União Sindicatos de Setúbal e o Sindicato da Função Pública, em que também teve o Presidente do Sindicato de Enfermeiros Portugueses, teve que fazer à porta da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra, porque estavam em regime de clausura face às suas funcionárias, e eram mesmo só funcionárias, não havia funcionários homens nesta circunstância, porque será, que ficavam 7 dias, 24 horas por dia, nesta instituição, sem receberem trabalho extraordinário, a dormirem em colchões no chão, não é? E pronto, e com um perfil do ponto de vista de provedoria, no caso do provedor também muito bem assinalado, não é? que a seguir a este protesto continuou com as suas ações de assédio sobre estas mulheres trabalhadoras, e agora que está a tentar colocar a algumas também, aquele entendo que são as líderes deste movimento, sanções disciplinares e etc. E nós continuaremos a luta em defesa destas mulheres, da sua regulamentação do horário. Portanto, isto foi uma das grandes questões que foi atacada. O direito a ter o meu horário de trabalho, o direito a ir embora para casa e estar com a minha família, quando o meu turno acaba, por exemplo. Isto são setores de saúde em que cuidamos de pessoas, e com a pandemia parecia que valia tudo, podia-se fazer tudo, no caso da mulher trabalhadora, inclusivamente colocá-la em regime de clausura dentro da sua instituição, e foi com intervenção sindical que se acabaram com muitas destas situações, mas que algumas ainda hoje perduram. Dizer que, apesar deste assédio, a partir da semana em que se fez esta denúncia pública, em que nos pusemos à porta a dizer à população com o megafone o que é que se passava ali, que acabou este regime, como é óbvio, não é? Agora temos é que fazer todo o acompanhamento seguido.
As questões de segurança também foram muito colocadas, porque, como sabem, numa fase inicial não havia sequer os equipamentos de proteção individuais necessários para se cuidar de doentes suspeitos, de pessoas, e doentes suspeitas e com SARS-CoV-2 positivo confirmado. Portanto, houve também uma grande necessidade de se proteger quem estava a trabalhar nos mais diversos domínios, porque aqui nós estamos só a falar de pessoas que possam estar a trabalhar em meio hospitalar ou nos lares, não é? Mesmo noutros meios, as pessoas, não tendo EPIs, poderiam estar expostas. Houve também aqui uma grande necessidade de intervenção. E, como já perceberam, conjugado com tudo isto, um grande assédio ou violência psicológica para que houvesse uma anuência a este prescindir de direitos. Houve um ataque particular, no caso da mulher também, naquilo que são os seus direitos da parentalidade, no sentido de abdicarem, por exemplo, do seu direito do horário de amamentação. Como sabemos, a mulher no período da licença diária para a amamentação não está obrigada a trabalho noturno nem a trabalho extraordinário. Portanto, houve uma enormíssima pressão para que abdicassem deste direito. No caso, a amamentação nem sequer é um direito da mulher, é um direito dos seus filhos. E também um ataque àquilo que são os horários flexíveis para acompanhamento da família com filhos em idade inferior a 12 anos, em que tivemos, por exemplo, centros hospitalares, como aconteceu em Gaia, em que fizeram notas de serviço entendendo que podiam revogar leis. E mais uma vez foi a intervenção sindical e a denúncia pública que repôs aquilo que era o direito destas mulheres, que são largamente mulheres que estão no exercício destes direitos, porque tomam a si aquilo que são os cuidados aos seus filhos, como já referi há pouco, que estavam no exercício destes direitos, se viram impedidas de o exercer e com a intervenção voltaram a poder fazê-lo. Como referi, cresceu a precariedade e com a precariedade cresce o medo, cresce a desinformação, cresce aquilo que é o prescindir dos seus direitos, se os conhecerem. Um exemplo, no centro hospitalar de Setúbal tivemos uma enfermeira grávida precária com medo, com uma gravidez de risco, ou seja, em risco de perder o seu filho, com medo de dizer que estava grávida, portanto, e tinha que o assumir porque estava em gravidez de risco, porque estava com medo de ser despedida, portanto, e a precariedade induz a isto, leva a isto, ou há um desconhecimento ou há um medo de tal forma em que se coloca a si, neste caso o seu filho, em risco de serem despedidas. E nós sabemos, ou saberão, pelo menos algumas de nós, que a mulher grávida tem especial proteção. Não é? Não se pode despedir uma mulher grávida. E mesmo assim existe este tipo de situações. E depois aquilo que foram problemas que surgiram com o teletrabalho, o crescimento do teletrabalho como ele apareceu. No teletrabalho, logo a primeira instância, a questão do uso dos meios próprios, dos meios que cada trabalhador e trabalhadora tinham em sua casa, mas também aquilo que foi, mais uma vez, a desregulamentação dos horários de trabalho. Portanto, estava-se a trabalhar desde que se acordava até à noite. Um problema acrescido relativamente à mulher trabalhadora, e já se nota naquilo que são os dados de que dispomos agora, que face ao homem, a mulher faz assim uma espécie de mix, ou seja, o seu horário de trabalho não é só horário de trabalho, é horário de trabalho para tudo e mais alguma coisa. Não é? Toma conta dos filhos, faz o trabalho e toma conta da casa, é assim, é esperado que faça isto. É social, não é? E realmente muitas mulheres cedem muito mais a isto. Havendo uma preocupação que temos e que temos refletido também do ponto de vista da CGTP, da Comissão de Igualdade, que é este retornar da mulher a casa, retornar da mulher a tomar conta dos filhos, estar a trabalhar e estar a tomar conta dos filhos e a fazer o almoço. Isto, entendemos nós, é altamente prejudicial relativamente ao espaço que a mulher já tinha conquistado do ponto de vista laboral e social. Queria acrescentar talvez alguma coisa relativamente a esta questão da pandemia e dos reflexos que tem também na vida de mulheres, porque nem todas as mulheres são iguais. Nós temos grandes preocupações relativamente, e temos alguns relatos também de um aumento exponencial da violência doméstica e da violência em casa, não é? Em que, não havendo, do ponto de vista objetivo, há muita dificuldade nesta fase até a termos dados muito concretos sobre estas situações
mas inicialmente, até nos primeiros meses da pandemia, havia sinais que estavam a reduzir os números, que não correspondem à verdade no concreto, porque de facto as pessoas estavam completamente fechadas dentro do seu próprio espaço e sem nenhumas condições até para haver eventualmente denúncia ou capacidade para poder se dirigir a qualquer outro sítio para poder fazer denúncia sobre estas matérias. E temos situações também que são que nos preocupam, até pela invisibilidade que tem a ver com a questão das mulheres imigrantes e do problema das mulheres deficientes também, e das mulheres idosas. Isto é todo um desconhecimento, não há dados suficientes, não conseguimos ainda saber exatamente, mas são questões também que nos têm preocupado bastante, porque de facto as mulheres estão muito isoladas, não é? E no caso das mulheres idosas, muitas vezes vivem sozinhas em completo isolamento, que têm que não. Pronto, é verdade que há estruturas sociais que têm estado atentos e que têm tentado, no fundo, estar em contacto, mas há um grande isolamento e também do ponto de vista da saúde. A Conceição falou sobre esta questão da saúde mental das pessoas, que está muito frágil, não é? Nestes momentos, tem grandes fragilidades e também, de facto, continua também a preocupar muito esta falta de conhecimento relativamente a estes setores que são ainda mais frágeis e mais vulneráveis naquilo que são as questões que têm a ver com as mulheres. No quadro desta pandemia, que está a agravar situações que não são propriamente, não podemos dizer que são situações novas, porque muitas destas situações já existiam, mas estão a ser agravadas e muito acentuadas, e isto tem também um caráter como é que é dizer, muito importante naquilo que seria a saúde mental, até para as pessoas poderem se dirigir, ou poderem ir a algum sítio, ou poderem ter acesso a apoios que não têm, não é? E que cria também um sentimento de grande desproteção também para estas pessoas. Pronto, era mais esta chega que eu queria repor. Muito obrigada. Gostaria então de passar para a segunda pergunta, que tem um pouco a ver mais com o que foi falado pela Zoraima, que tem a ver com a questão do trabalho e do teletrabalho também agora por causa da pandemia e das leis laborais atuais e da desigualdade que existe, evidentemente, entre o homem e a mulher neste sentido, e de que forma é que este conjunto de situações afeta a vida tanto social como familiar e pessoal da mulher, e de que forma é que é possível combater este fenómeno. Sei, por exemplo, que a CGTP tem o seu projeto, digamos assim, Igualdade Todos os Dias, e fez um estudo especificamente sobre os horários de trabalho e a conciliação com a vida familiar e pessoal. Pronto, não sei como é que querem fazer a ordem, mas se calhar, como falámos agora da CGTP, podemos fazer CGTP, UNIM e o MDP. Sim. Pronto, então relativamente às questões do teletrabalho, aliás, a CGTP, na preparação para esta semana da igualdade, emitiu também 7 estudos preparatórios, um dos quais versava sobre as questões do teletrabalho, outro precisamente sobre as questões da conciliação. Realmente aquilo que entendemos e já o debatemos é que o teletrabalho deve voltar ao que era, portanto, ser reduzido ao mínimo necessário e nunca ser a forma que está a ser como que incentivada para ser a forma normal de trabalho. Para além dos constrangimentos que o teletrabalho trouxe em termos de meios, e não referi, mas o facto de se usarem os meios dos trabalhadores na sua casa implica diminuição de custos para a entidade empregadora e aumento de custos para o trabalhador ou para a trabalhadora, trouxe e traz desregulação completa dos seus horários
de trabalho e traz aquilo que é a confusão entre o seu espaço e tempo familiar, pessoal e aquilo que é o seu tempo laboral. Mas traz outro fator que é determinante para aquilo que é o exercício de direitos. O teletrabalho traz consigo o isolamento de cada trabalhador e cada trabalhadora. E é muito difícil cada trabalhador e trabalhadora isolados terem processos de reflexão conjuntos que os levem a processos de luta conjuntos. Portanto, isto é um contexto que diminui o conhecimento, o exercício e a luta organizada pela conquista de direitos. Portanto, e isto já está mais do que comprovado. Se inicialmente nós apontávamos isto como riscos do teletrabalho, neste momento são constatações do teletrabalho. Já existem até algumas, e houve no início, dizer que houve no início um grande acolhimento relativamente ao teletrabalho, até por parte de muitos trabalhadores e trabalhadoras, mas que agora essa fase, digamos que já passou, porque eventualmente muitos e muitas encararam isto como uma questão muito transitória, de 1 ou 2 meses, e nem sequer perspectivaram aquilo que era a acumulação de papéis no seu horário de trabalho. Neste momento pretendem já voltar à sua normalidade e realmente já começam a ter até atitudes criativas relativamente a isto. Neste momento já há sítios para onde as pessoas vão fazer o teletrabalho. Não são os seus locais de trabalho, são outros sítios. O que também em muitos casos representa, ou para alguns representa e algumas, um acréscimo daquilo que, que são as suas despesas com o trabalho. Isto porquê? Porque querem precisamente promover o isolamento daquilo que é o seu tempo de trabalho, daquilo que é o tempo e espaço da sua vida familiar e da sua vida pessoal. Dizer também que estas questões da pandemia, e não só ao nível do teletrabalho, mas tudo, e falo nisto muito referindo-me àqueles que são os trabalhadores da saúde em geral e até do contexto de apoio social, no caso dos lares e etc. E porquê é que me refiro a eles especificamente, a estes homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras especificamente? Porque lidam de uma forma muito próxima com aquilo que é o sofrimento e a morte, e isto tem um fator de penosidade específica no trabalho. Fala-se muito também agora do risco e penosidade em contexto do trabalho e da sua valorização, e isto tem um fundamento também científico e daquilo que já tem evidência a nível do trabalho e dos efeitos que isto tem em cada trabalhador e cada trabalhadora. O que acontecia é que mesmo que não houvesse estratégias que fossem formais, apoio psicológico, estratégias de apoio de grupo, etc. Mesmo que elas não existissem, havia uma série de redes e comportamentos informais que estavam instituídos entre equipas e pessoalmente e que neste momento estão completamente ausentes. Ao que é que me refiro? Coisas simples como no final de uma jornada de trabalho, no final de um turno, poderem sentar-se numa esplanada, a beber um café, a discutir o que se passou, a falar do que sentiram, e isto faz-se muito nestes meios. Hoje em dia não pode ser. O facto da nossa vida, por exemplo, na nossa vida, irmos para casa e esquecermos aquilo que se passou no nosso local de trabalho. É impossível. A pandemia entra-nos de uma forma violenta todos os dias, em casa e em qualquer lugar onde nós estejamos, mesmo porque cada um de nós, no nosso próprio comportamento, temos que ter determinadas adaptações que nos lembram constantemente que ela existe, e não estou a dizer que isto não seja necessário. O convívio familiar está ele próprio muito diferente e restrito face àquilo que poderia ser, até nas nossas deslocações. O acesso à cultura, que é imprescindível para a nossa alienação, para os nossos processos até criativos, mas pronto, principalmente para a alienação daquilo que é o dia-a-dia das nossas preocupações. O desporto coletivo, o facto de não podermos viajar e sairmos do nosso local habitual, tudo isso está ausente e tudo isso amplia os efeitos que temos do trabalho relativamente à nossa saúde mental, se quiserem por assim dizer. Não vale a pena continuarmos, mas já percebemos que isto é uma bola de neve. Não é? Isto tem efeitos nas pessoas que estão ao meu lado, nas pessoas com quem trabalho em casa ou para as quais vou no final da minha jornada de trabalho. Tem efeitos no meu comportamento, no comportamento dos outros e no comportamento dos outros para comigo. E principalmente, volto a dizer, tem um efeito muito nefasto naquilo que é a organização,
dos trabalhadores, na reflexão, no exercício dos seus direitos e para aquilo que devem e podem fazer relativamente à conquista de direitos e de condições de trabalho. E já se comprovou, isto é altamente prejudicial. Já agora eu gostava também de dar um exemplo concreto. Portanto, o Ninho é uma IPSS e somos considerados serviços essenciais, na medida em que temos um lar-residência, onde as mulheres ficam, portanto, onde temos mulheres, crianças. Como digo, não posso, de maneira nenhuma é a minha ideia, mas aqui neste caso tenho mesmo que defender o plano de contingência da instituição, até porque a situação está nestes termos. Como tivemos que, em concreto, fechar um recurso, que é um dos recursos muito importantes do Ninho, para as mulheres, elas próprias, quando conversam connosco, desejosas de retomar, porque aquelas rotinas de apanhar o transporte, ir para o trabalho, poder ir beber o café com uma outra colega, tudo isso está a ser muito penalizador para elas, mas como tivemos que fechar este serviço, foi a direção da instituição, portanto o Ninho tem uma direção que são tudo pessoas voluntárias, a direção da instituição alocou os trabalhadores todos à residência e, portanto, ficamos 14 dias em casa, mas na realidade o nosso trabalho é essencial, ficamos 14 dias em casa sem perdermos direito nenhum, mas para estarmos atentos se a equipe lá está agora ficar com alguma pessoa contaminada, nós os que estamos em casa temos que ir. Claro que há funções, nomeadamente a minha, que sou responsável pelo protocolo de jardinagem e pelo serviço de informação, que depois faço, claro, nos 14 dias em que estou em casa, na medida em que é possível de fazer. Mas houve aqui uma forma de as trabalhadoras da instituição não perderam nenhum direito, portanto recebem subsídio de refeição e tudo, como se estivessem a trabalhar, mas ficam no fundo de prevenção caso surja alguma situação. Vamos nós, as que estamos em casa, substituir a equipe que está a trabalhar neste momento. Portanto, isso é uma forma de, não houve realmente propriamente problemas com os trabalhadores, porque todos acharam realmente que era a forma mais correta e é completamente diferente eu telefonar às mulheres, conversar com elas, tá? Do que aqueles trabalhos em que se está em frente a um computador 8 horas a marcar o ponto de manhã, e eu sei que isso é terrível e conheço muita gente que tem dito que é quase estar 24 sobre 24 horas de serviço, é o telefone a tocar constantemente, é os e-mails, é todo o trabalho que há para fazer, e acho que é mesmo a nível da própria saúde mental das pessoas, e penso também fundamentalmente das mulheres, que têm muitas outras coisas, está a ser uma situação muito complicada e eu conheço muita gente que está desejosa realmente de voltar ao trabalho, até porque, até mesmo quem tem que, por exemplo, apanhar um transporte, quando sai às 5 da tarde ou às 6 e aquele bocadinho que vai no transporte, desliga um bocadinho e eu vejo por mim que vinha ouvir música ou assim, e depois disto parece que deixamos de ter esses tempos, parece que é sempre tudo seguido e isso realmente acaba por ser bastante desgastante em termos da nossa saúde emocional e da nossa vivência, até com a própria família. Felizmente, como eu digo, temos conseguido, até porque temos tido sorte que ainda não tivemos, desde o início, tivemos logo todos os cuidados, portanto o Ninho é uma instituição que é apoiada e temos acordo de cooperação para 3 comunidades de inserção apoiados pela Segurança Social, mas felizmente que houve essa possibilidade de protegendo os trabalhadores e as mulheres, não é propriamente aquele teletrabalho como tantos funcionários têm que fazer e que no fundo ficam horas, muito mais horas, além daquelas que era suposto, para além de toda a dinâmica do teletrabalho, que já está a começar realmente a cansar muitas pessoas e a trazer danos a nível da sua própria saúde. Posso acrescentar mais uma achega relativamente a estas questões do horário? Sim, claro. O horário de trabalho, isto é, quando nós nos lembrarmos, e até porque estamos muito à volta das questões do assinalado 8 de março, do Dia Internacional das Mulheres, e se nos lembrarmos que há um século atrás, isto é, no início do século XX, isto é, as grandes lutas, aquilo que foram as grandes precursoras das lutas das mulheres, foi sobretudo e essencialmente à volta de 2 questões muito concretas, que tinham a ver com o horário, e com o horário de trabalho e com os salários, mas relativamente ao horário de trabalho, isto é, nós estamos há 100 anos a voltar
a estas matérias, isto é, as grandes, quando nos lembrarmos que um dos exemplos, enfim, daquilo que foi a marcação do dia 8 de março para o Dia Internacional da Mulher, em que esteve um conjunto de mulheres que estiveram numa fábrica, numa luta intensa pela redução do horário de trabalho, e considerando que o horário de trabalho é absolutamente estruturante para o ponto de vista da sociedade, não é? Daquilo, se temos 24 horas e que dividimos estas 24 horas em 8 horas, em que são 8 horas de trabalho, 8 horas de dormir, de descanso e 8 horas de lazer, e isto é que é estruturante do ponto de vista da sociedade. Nós estamos numa completa desregulação desse tipo de funcionamento, em que estamos, no fundo, a ir em permanente contrassenso, apesar de que, não é, que a pandemia está, de facto, a agilizar estas pretensões de desregulamentação ao horário, mas isto de facto era um dos fundamentos também das grandes lutas que houveram de trabalhadoras, de mulheres trabalhadoras, relativamente o horário de trabalho era precisamente determinante para estas mulheres. E continuamos, no fundo, há 100 anos, daí a pertinência de facto de continuarmos a lutar e de continuarmos a exigir. E esta questão que a Zoraima põe sobre a questão da organização dos trabalhadores e a organização da luta e da organização coletiva também é absolutamente determinante. Nós sabemos, e temos também um historial antes da pandemia, desta tentativa de isolar os trabalhadores até nos seus próprios locais de trabalho, de isolamento em zonas, aquelas grandes fábricas que existiam, em que tínhamos 3.000 ou 4.000 trabalhadores que se organizavam nas suas horas de pausa, nas suas horas de almoço, tudo que foram sucessivamente aniquilados. E de facto este espaço para além do horário de trabalho, não é? Que tinha a ver com esta questão de pausas ao lazer, também tinha a ver com esta necessidade que as pessoas tinham de pensar em coletivo, de poderem propor soluções em coletivo e de poderem ir organizarem-se também coletivamente, e isto está de facto num terreno muito periclitante e muito preocupante relativamente a esta questão do horário. É um problema muito difícil. Pronto, tirando, claro, as questões da vida, da própria organização da família e das organizações dos tempos e das intimidades de cada grupo da família, não é? Dos pais, dos filhos, há experiências de pessoas que têm uma sala para estarem todos a trabalhar, os pais em teletrabalho, os filhos com os seus computadores, ou estão todos na cozinha, ou está e normalmente o que tem acontecido, não sei se é normalmente, vamos dizer que muitas vezes o que também nos é relatado é que muitas vezes há um espaço, que é o espaço da sala, que é cedido para o homem, no fundo da família, poder ter paz e sossego, porque ele trabalha, e que a mulher tem que partilhar a cozinha com os filhos, para poder estarem eles a estudarem e ela a cozinhar e a trabalhar ao mesmo tempo. Mas o próprio espaço interno da casa também tem essa função no fundo, de isolamento e de tentar forçar, no fundo, a mulher a continuar a ter este papel de cuidadora de todos, da casa, dos filhos e do silêncio, ou daquela zona de silêncio que o seu companheiro precisa para estar sossegado no seu espaço a trabalhar de porta fechada. E pronto, isso também são formas de introduzir e de voltar atrás relativamente, e são retrocessos de facto muito complicados na vida das mulheres, muito, muito complicados. Pronto. Vamos então passar às perguntas de quem nos está a ver na live do Facebook. A Catarina Veiga dos Santos faz uma questão pertinente acerca do retrocesso provocado pela pandemia e diz o seguinte: boa tarde, vamos ter pela frente anos muito difíceis no que toca à igualdade de género, dado todo o retrocesso que a pandemia provocou. Já não estava fácil e agora a situação ficou ainda pior.
O que é que podemos colectivamente fazer para tentar atenuar este impacto? O que devemos exigir das nossas instituições? Passo a palavra à... Não sei. Não quero fazer. Podemos responder ou não? Sim, sim, sim. Professora Zoraima, sim. Ora bem, como referi, a CGTP, a Comissão de Igualdade para Mulheres e Homens, tem propostas. Isto, quando temos reivindicações, devemos também ser proponentes, não é? No sentido de devemos refletir aquilo que são as soluções que necessitamos. Em termos de igualdade, uma das coisas, e não só, mas em termos de igualdade, uma das coisas que temos que fazer, desde logo, e foi por isso que produzimos estes 7 estudos, é que temos que conhecer aquilo que é a realidade, não é? Temos que conhecer a realidade e temos que a dar a conhecer. Portanto, a vossa iniciativa hoje, a iniciativa que a Associação de Estudantes teve, também é pertinente. Isto é um passo, estar desse lado a procurar obter informação, estar a refletir sobre ela, amanhã levá-la à discussão com os vossos colegas familiares, pronto, o vosso ciclo de amigos, o que seja. É importante que se faça, dar a conhecer estas questões e depois, obviamente, e muito bem, refletir como é que eu as consigo inverter. Aquilo que, entretanto, fomos aqui apontando nos mais diversos domínios teve a ver, em grande medida, com questões de informação acerca dos direitos que tenho e condições para o seu exercício, não é? De uma forma isolada ou coletiva. E numa fase posterior, pensar ainda naquilo que eu poderei conquistar e que hoje não está propriamente consagrado. É fundamental que eu conheça aquilo que são os meus direitos no âmbito social e no plano laboral. Dizia há pouco, dei o exemplo de uma colega enfermeira que, trabalhando há poucos meses, tinha um vínculo precário, estava grávida, estava com uma gravidez de risco, não é? Em risco ela de vida e o filho de vida, e estava com medo de dizer à entidade patronal que estava grávida. Ela não pode ser despedida. Primeira coisa, não é? Ainda bem que ela, uma das coisas que fez foi, vou recorrer ao delegado sindical da instituição e vou perguntar se estou protegido, o que é que eu devo fazer. E foi ele que, entretanto, depois articulou com o sindicato e ela teve a segurança para as informar, porque grávida não pode ser despedida. E a partir deste momento nós estamos atentos à tua situação. Isto tem duas, se me permitem, mais do que uma dimensão, mas pelo menos duas. Uma, conhecimento do direito que eu tenho e o seu exercício concreto e efetivo, e lá está, a tal questão coletiva. Ela, se continuasse sozinha, isolada e sem informação, ou lá teria estado, ou até poderia ter sido despedida, porque não é a primeira vez nem inédita que isto é tentado, mesmo numa instituição de saúde, estamos a falar de um hospital público de saúde, e no caso da região de Setúbal, de Garcia de Horta, que despediu uma mulher grávida, só com intervenção sindical é que ela foi reintegrada. Isto não foi assim há tanto tempo, foi há máximo 5 anos atrás que fizemos o acompanhamento desta questão. Conhecer os meus direitos, procurar quem me possa ajudar a conhecê-los ou a exercê-los e ter este apoio coletivo. Volto a dizer, o isolamento do ponto de vista do exercício de direitos favorece quem quer que eu não o conheça nem o exerça. Não é? Favorece quem aqui age contra o trabalhador ou a trabalhadora, é mesmo assim. Portanto, o que devo fazer? Informar-me e procurar quem coletivamente já esteja ou saiba como estar organizado para promover o exercício de direitos. Eu acho que isso é o primeiro, considero, o primeiro passo que devemos dar e é crucial, porque a partir daí o conhecimento traz-me, obviamente, mais segurança para o seu exercício e o saber que tenho um coletivo organizado no sentido de proteger o exercício destes direitos é fundamental para que eu consiga fazer, lá está, esse exercício e posteriormente ser também ativo na condução de outros e de outras nesse sentido. Não sei se conseguir minimamente ao encontro
Depois há propostas concretas, né? A questão dos horários de trabalho, como referi há pouco, é importantíssimo termos, e a questão do 888 também é referida pela CGTP, sendo que agora defendemos as 35 horas de trabalho, que dá inclusivamente 7 horas de trabalho. Defendemos que o trabalho por turnos e ao fim de semana deve ser diminuído ao mínimo, naquilo que se chama uma sociedade evoluída. Uma sociedade evoluída não é uma sociedade em que os trabalhadores e trabalhadoras vivem para aquilo que são os serviços e os bens que produzem. É precisamente o inverso. É uma sociedade que vive para o bem das pessoas que a constituem e também do ambiente, como sabemos. E nestes avanços tecnológicos, aquilo que temos estado a fazer é um bocadinho o inverso. Portanto, é estarmos sempre disponíveis, é estarmos sempre ligados, é estarmos sempre em constante produção, em constante resposta, e naquilo que é o nosso entendimento, nós parecemos andar no caminho inverso. Portanto, a tecnologia deve servir os homens e mulheres, não é, desta sociedade, e não o seu inverso, porque acabamos por questionar a quem é que usufrui efetivamente daquilo que são os avanços que temos do ponto de vista tecnológico, civilizacional, etc, etc. E nós entendemos que tem que ser a larga maioria das pessoas, se não todos e todas. Eu só gostava de dar uma chega, portanto, nós no Ninho nós temos muitas e muitas mulheres que passaram pela instituição, que já estão reinseridas, mas também a realidade é que a grande maioria delas, os trabalhos que têm são trabalhos jardineiras, cozinheiras, em lares, portanto são mulheres que muitas delas têm pouca escolaridade e depois têm os trabalhos mais mal pagos. E elas sabem é que contam connosco, nós não somos um sindicato, mas sabem, têm a confiança em nós para nós as encaminharmos para os sítios certos e para as organizações certas para depois as poderem ajudar. Já nos apareceram mulheres grávidas e com medo, realmente, dizer, porque é o segundo filho, eu da outra vez nem tirei a amamentação, isto numa situação de uma mulher num restaurante, eu nem tirei a amamentação porque queria continuar no meu trabalho, mas agora é o segundo e o que é que me vai acontecer? E realmente nós depois procuramos é que elas estejam encaminhadas para, por exemplo, nós tivemos agora do protocolo de jardinagem que o Ninho tem com a Câmara Municipal de Lisboa, agora ao abrigo do programa da regularização dos precários, 5 mulheres entraram para a Câmara. A primeira coisa que elas vieram fazer connosco foi preencherem os papelinhos para se inscreverem no sindicato. Portanto, isto também diz alguma coisa. Portanto, se nós dissermos que elas receberam em casa e vamos lá inscrever e enviar, portanto, elas confiam em nós e, portanto, nós, como não somos instituição representativa em termos de direitos, é melhor informar, por isso é que a informação é fundamental, encaminhar para o sítio mais indicado. E a tal questão que também se falou, que elas terem outras pessoas com quem conversar. As mulheres que estão nos jardins, portanto, falam-nos muito disto. Já antes de estarem como funcionárias, tinham a referência da pessoa, diziam, a não sei quantas, ela é do sindicato, estava lá no local com elas, ia dando informações e ajudava. Portanto, isso é fundamental e acho que aqui nós, é esse papel também que temos, é encaminhar para os sítios mais indicados para a pessoa poder defender os seus direitos. Sim, relativamente a isto, o que me parece é que, no caso concreto do MDM, que é uma organização que nós gostamos de dizer que é um movimento que está em movimento e que está sempre, no fundo, também à procura de ideias. Essas ideias têm que ser construídas e são construídas coletivamente dentro dos seus espaços, não é? O MDM é uma organização nacional que tem núcleos em diversos setores, mas que está muito construído na base do concreto, em que se partilham informações, em que se partilham experiências e que vamos construindo, no fundo, ideias no terreno, é na ação do cotidiano é que vamos construir também temas e ideias e que vamos, no fundo, construir um pensamento, uma forma de um pensamento que é político, mas que se é muito assente também nas questões da prática. E é claro que depois essas ideias, essas informações, essas experiências
nós partilhamos entre nós, construímos uma determinada ideia, depois temos que as confrontar e vamos confrontá-las, e aquilo que nós fazemos muito é confrontá-las na escola. Hoje é um dos exemplos disto, não é? Partilharmos também aquilo que são as nossas concepções, os nossos conceitos e as nossas propostas nas escolas, nas empresas, nos sindicatos e também com outras associações que estão. E nós temos propostas, de facto, propostas que estão muito ligadas às questões concretas, como digo, da vida das pessoas e particularmente da vida das mulheres. Temos, e até no próprio folheto que nós distribuímos agora há dias, referimos estas propostas, são propostas genéricas, e quando eu digo genéricas tem a ver com questões que são muito concretas, e eu vou referir 2 ou 3 que me parecem que são muito importantes. Uma delas que tem a ver com a questão do salário. E, de facto, o salário é uma questão determinante na vida das mulheres e na alteração na vida delas do ponto de vista daquilo que é a sua própria independência e autodeterminação, no fundo, como mulheres de pleno direito, que tem a ver com a questão do salário mínimo. O salário mínimo, o aumento do salário mínimo, no caso concreto, é um dado absolutamente determinante para a vida das mulheres. Depois temos um outro aspecto que tem a ver, pronto, relativamente às questões do trabalho, é a questão da precariedade que tem que ser combatida, não é? E, sobretudo, a questão do despedimento, porque aquilo que neste momento se diz muito é que não há despedimento, acabam-se os contratos, porque os contratos são precários, acabam. Isto não é um despedimento, é o fim de um determinado, enfim, que não é bem é um fim de uma relação, mas que não consideram como um contrato e que no fundo é um despedimento e que não é aceito como tal. E depois é evidente, é continuar a achar, relativamente a estas questões, que têm a ver com a proteção social, particularmente nas questões que têm a ver com a doença, com o abono de família e com a reforma, o aumento da reforma. A Zoraima falou muito nestas questões das diferenças e da discriminação que tem a este nível. Pronto, e depois temos também uma questão que tem a ver com as pessoas com deficiência, que têm necessariamente que ter apoios diferenciados relativamente ao conjunto das pessoas. Sobre as questões da pandemia em concreto, aquilo que nós também, enfim, insistimos muito na questão do reforço do Serviço Nacional de Saúde, no reforço do ponto de vista daquilo que são as questões de trabalhadores, não é? Dos trabalhadores dentro daquilo que são as instituições do Serviço Nacional de Saúde e dar uma maior capacidade de resposta, tanto ao nível das questões da pandemia como ao nível das outras questões, e particularmente de outros cuidados de saúde que têm a ver que não são do Covid e sobretudo relativamente às questões da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, que é uma coisa também muitíssimo importante. E temos mais uma questão que tem a ver com a questão da vacina, não é? Que se fala tanto neste momento na questão da vacina e na exigência do acesso e daquilo que seria garantia de um acesso rápido e universal à vacina para se combater o vírus. Pronto. E são propostas que estou a pôr assim um bocadinho em cima, muito a correr. Depois temos, pronto, no ponto de vista da vida, das questões, é a questão do transporte público, continuar a investir nas questões da creche, que é das creches públicas e gratuitas, e neste momento, relativamente à questão da abertura da escola, também que hajam condições de abertura, isto é, com mais pessoal, com testes e com condições seguras para as escolas poderem abrir, que é outra questão que também nos parece muito importante. E, no fundo, nós estamos aqui a falar de uma situação que é de conseguimos enfrentar em pandemia, mas também continuar a cumprir com aquilo que são os direitos das mulheres, e cumprir não só na lei, não é? Porque temos de facto deste ponto de vista das mulheres, temos uma Constituição que é uma Constituição muitíssimo até progressista, podemos dizer. O problema depois é o cumprimento na vida, no cumprimento na lei, é o cumprimento
e aquilo que a Zoraima fala, do facto das pessoas saberem aquilo que têm direito, aquilo que são os próprios direitos para poderem reclamá-los, é absolutamente também determinante, não é? Muitas vezes há um desconhecimento, e nós sentimos isto, é um desconhecimento muito grande dos direitos das mulheres, e de onde é que os vão reclamar, e com quem, e junto de quem é que os vão reclamar. De facto, o MDM, sendo uma organização que não é propriamente assistencial, digamos assim, que tem ferramentas para poder ajudar a esse conhecimento e também a organizar depois as mulheres a partir daí, mas de facto sente-se que muitas vezes há muito pouco conhecimento daquilo que são os próprios direitos, e depois claro que não havendo conhecimento também não se consegue exercê-los, não é? E os direitos só se ganham exercendo-os, e aí isso é uma questão muito importante. Pronto, tá, para aí. O Cauê Rodrigues faz uma pergunta dirigida às CGTP, sendo aberta a todas, naturalmente. Diz o seguinte: há cerca de 2 anos, o atual governo procedeu à alteração do Código de Trabalho, que nos dias de hoje está, de facto, a trazer impactos negativos sobre os trabalhadores, como, por exemplo, o alargamento do período de experiência. A minha questão seria se, de facto, estas alterações também têm um impacto direto sobre as trabalhadoras, nomeadamente as trabalhadoras jovens. Então respondendo diretamente, sem dúvida. Há pouco no início falei das questões da contratação coletiva, mas existem também uma das reivindicações da CGTP é aquilo que denominamos como a revogação das normas gravosas do Código do Trabalho. Essas normas gravosas versam sobre as questões da caducidade dos contratos coletivos de trabalho, ou seja, as empresas têm contratos específicos que lá se aplicam, mas esses contratos são conseguidos em negociação e muitas vezes com processos de pressão, processos de luta que pressionem melhores soluções, mas neste momento foi introduzida uma norma de caducidade, ou seja, aquilo acaba ao fim de 2 anos e ou chegam a um acordo ou vai para aquilo que existe no Código do Trabalho, que é pouco, muito pouco. O Código do Trabalho foi sendo sucessivamente alterado no sentido de o piorar e não de o melhorar. Portanto, as questões de adaptabilidade e banco de horas, que são questões que colocam o tempo de trabalho de uma forma discricionária à disponibilidade da entidade patronal, são normas que consideramos gravosas, ou seja, nós temos que ter o nosso horário de trabalho e se fizermos mais trabalho em determinado momento que seja necessário, esse trabalho tem que ser pago, ponto final do parágrafo. Eu não posso ter o meu tempo de trabalho X, uma espécie de bolsa de horas de que a minha entidade patronal possa dispor quando entender e se entender. Portanto, isto é, se refletirmos sobre isso, até quase que entendemos isso como sendo um absurdo. Estas questões de proteção, aliás, esta foi muitas vezes referido até por alguns, poucos, mas alguns políticos, quando a Constituição procura, da República Portuguesa procura e tem especial proteção para os jovens no emprego, entendemos que esta é uma norma que foi referida precisamente e que tem a ver com o período experimental, que isto conflitua diretamente com esse direito constitucional. Portanto, se a Constituição diz que quando eu sou jovem, vou à procura do meu primeiro emprego, devo ter aqui uma especial proteção, eu não posso ter uma norma que alarga o período em que eu estou ali à experiência, a ver se fico ou se não fico, não é ad eterno, não é? Mas que o alargue em vez de o diminuir. Se vamos avançar e respeitar a Constituição, então esse período é o mínimo possível. Se existindo, é o mínimo possível e não pode ser alargado como foi feito. Portanto, respondendo diretamente à questão, sim, a CGTP reivindica realmente aqui a revogação das normas gravosas do Código do Trabalho, dentro delas aquelas que têm a ver com a caducidade, a contratação coletiva, com as normas em termos de esta também, mas também as questões de horários, nomeadamente a questão do banco de horas e da adaptabilidade. E tudo isto, obviamente, vai voltar a bater nas questões da conciliação, etc., valor salarial, etc., etc. Não sei se alguma das outras convidadas quer
dizer alguma coisa sobre isso? Não, acho que a Zoraima é a pessoa mais indicada realmente para falar sobre isto. Exatamente, ia dizer isto, acho que a Zoraia disse aquilo que a Zoraia me disse aquilo que nós estou completamente de acordo com esta questão, claro, como é evidente. Completamente de acordo, sim. Penso que então não temos mais nenhuma pergunta no Facebook, certo? Certo, não há mais perguntas no Facebook. Não sei se podemos fazer um compasso de espera, caso alguém queira fazer mais alguma questão. Pronto, então esperamos aqui um minutinho, senão, se alguém quiser dizer outra coisa, fazer uma intervenção final, digamos assim. E pronto. Bem, eu só queria agradecer o vosso convite. Penso que eu, como disse, fiz uma intervenção, tive o cuidado por causa de não ultrapassar o tempo e de não estar a falar constantemente e a pensar nos casos que tenho para resolver e nas caras das mulheres que tenho sempre na minha cabeça o que é que elas me solicitaram, com que problema é que estão, mas em relação a este tema em concreto, para mim, a violência da vida das mulheres que estão na situação que eu acabei de escrever e que são as mulheres com quem eu trabalho todos os dias, eu costumo dizer que eu conheço mais mulheres ou que já se prostituíram e pediram ajuda para sair, ou que se estão a prostituir, e qualquer outras pessoas na minha vida. Também não é muito difícil, há tantos anos aqui, todos os dias vou lidar, e ao longo destes anos, já com milhares de mulheres que conheci nesta situação, mas, portanto, o que eu quero deixar como em termos de final, é que é possível fazer alguma coisa, aquela mentalidade um bocado fatalista de que não vale a pena, há de sempre existir, é o mal necessário. Eu até acho que isto as pessoas pensassem um bocadinho, se as coisas são mal, porque é que vão de ser necessárias? Pensassem um bocadinho em certas frases feitas, porque é que eu hei de considerar que uma coisa que é um mal é necessário? Se é um mal, não há necessidade de continuarmos com esse mal. E, portanto, o que eu queria deixar aqui era realmente essa mensagem. O Ninho há muitos anos que tem uma luta, penso no fundo com a base do conhecimento direto e cotidiano, e como eu digo, não é de andarmos a fazer inquéritos às mulheres no meio da rua, a perguntar se queres ter direito à segurança, a ter direito a isto e mais direito àquilo, e mais todos os direitos que é muito importante que elas venham a ter um dia. O que é certo é que quando há uma manipulação que se fala dos direitos todos para se pôr cruzinhas em fichas e depois no fundo o que se pretende é manipular as mulheres para considerar aquilo que é uma das formas mais aviltantes de violência e que fere severamente a dignidade humana e os direitos humanos, querer considerar isso um trabalho qualquer. Já estou como há pouco a Zoraima. Eu, para as pessoas de quem eu gosto, para as minhas filhas que estão jovens agora, que entraram agora no mercado de trabalho, eu não quero que daqui a amanhã elas sejam confrontadas com uma situação que eu sei que destrói as pessoas. E há um psiquiatra que nos ajuda e que dá apoio às mulheres que nós acompanhamos, que diz isto muito claramente: não nos deve servir de consolo que a autodestruição da pessoa seja que seja feita de uma forma higiênica, legal e regulamentada. Quer dizer, se é uma violência, se é a autodestruição das pessoas, temos é que banir. E não, agora vamos encontrar casas muito para elas estarem. E é a tal questão que até movimentos que trabalham com mulheres em relação à violência doméstica, que admira-me imenso que esses movimentos, que conhecem as fragilidades das pessoas também que estão nessa situação, depois venham a defender, por exemplo, a regulamentação da prostituição. Porque, no fundo, as mulheres que muitas vezes são batidas, são magoadas e voltam para os companheiros, não é que gostem de ser batidas nem de ser magoadas. As mulheres que estão na prostituição, quando nós estamos com elas numa atitude de confiança e numa atitude em que elas vislumbram uma alternativa para deixarem a situação de prostituição, elas caem as defesas e contam realmente aquilo que sentem, aquilo que passam nesta situação de extrema violência. Mais uma vez, obrigado pelo convite e boa tarde a todas, e à Zoraima e à Lili também. Obrigada. Obrigada também. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sim, sim, claro. Então, sim, relativamente só para fechar, voltando àquilo que eu disse há bocadinho, e sobretudo quando nós falamos do 8 de março, que não é um dia qualquer, porque é um dia que tem atualidade, mas que também tem passado, não é? E quando olhamos para as reivindicações de há 100 anos atrás, continuamos ainda com elas ainda
às costas, vamos dizer assim. Pronto. Daí que nós consideramos que de facto é um dia, continua a ser um dia de luta, é um dia de luta para denunciar as causas e as consequências da desigualdade das nossas vidas, e é sobretudo também para apontar caminhos e continuarmos a fazer exigências. E é também um dia de grande solidariedade para com todas as mulheres aqui de Portugal, que lutam e que se organizam, e para as lutas de outras mulheres de outras regiões do mundo, que também têm grandes dificuldades, que não são exatamente as nossas, mas que também partilhamos também com elas. E eu queria também dizer que, e acho que isto é um dos lemas que nós temos relativamente ao MDM neste momento, para além da questão de não podermos calar, é dizer que as mulheres não estão sós e que têm organizações e que têm associações que estão empenhadas em se juntarem, em poderem continuar esta luta que é de facto de há muitos anos. E nós queremos partilhar também este sentimento de solidariedade, queremos partilhar esta luta pela concretização dos direitos das mulheres e queremos dizer que, no concreto, no dia 13 de março vamos estar, de facto, na rua, nos restauradores, isto é, o MDM tem promovido há uns anos para cá, eu espero não estar a dizer aqui nenhuma asneira, mas tenho ideia que é o 4º ano que nós fazemos uma manifestação que tem sido cada vez mais alargada, cada vez mais participada, e que é um momento absolutamente determinante também para as mulheres perceberem que não estão sós e que têm milhares e milhares de rostos que são todas com as suas particularidades, com as suas diferenças, e que estão dispostas a saírem para a rua um dia para mostrar e para darem a cara sobre as suas reivindicações e as suas lutas. Daí que faço então um apelo a poderem estar no dia 13 de março no Restauradores. Vai implicar inscrições, porque estamos a viver uma situação especial e que terá, de facto, condições diferentes daquelas manifestações que nós costumamos, que temos feito nos últimos anos, mas que é importante continuarmos e dizer que os nossos direitos não estão confinados e que não podemos estar calados e que temos que estar, de facto, cada vez mais ativas e mais participativas nestas questões da nossa vida coletiva. Pronto. E era sobretudo aqui por aí também que fazia este apelo. Tenho aqui, penso que toda a gente terá visto o nosso folheto, não sei se ele está direito, está assim mais ou menos ao contrário, com a chamada para o dia 13 em Lisboa. Já foi no Porto, pela primeira vez fizemos uma ação também no Porto, foi no dia 7 que passou, e foi uma jornada muito dinâmica, muito cheia de força e de alegria, porque eu acho que apesar de tudo, no meio deste momento que vivemos, que é particularmente complicado, acho que temos que ter a força suficiente para trazer alguma alegria e alguma confiança e sobretudo também esperança nestes dias que vêm para a frente. Pronto, é isso. Muito obrigada. Não há mais perguntas no Facebook. Eu acho que podemos dar por terminado o debate. Sim, deixemos só a Zoraima fazer uma intervenção final. Claro. Ela já deve estar naturalmente cansada de nos ouvir já aqui este tempo todo. Mas eu prometo que vou ser muito breve. Olha, saudar a vossa iniciativa é muito positiva, precisamente no sentido do apelo que temos feito, que é, em primeiro lugar, conhecerem aquilo que é a realidade, que é a informação de facto, terem o cuidado, e têm, com certeza, ao promover isto, de perceber que nem tudo o que nos é dado como um facto consumado corresponde à verdade daquilo que acontece. No caso dos sindicatos, é comum passar a mensagem de que os sindicatos são obsoletos, que aquilo que são as suas reivindicações não fazem sentido nos dias de hoje, mas nada disso corresponde à verdade. Os sindicatos estão em crescimento e mais agora nesta altura de ataque direto aos direitos dos trabalhadores.
não somos mais do que os próprios trabalhadores unidos procurando defender-se e criar melhores condições de trabalho, e isto tem em si, encerra em si a questão de que, de facto, isolados conseguem facilmente manipular-nos, mas unidos e informados é muito difícil de nos impedirem de construir até melhor, não só para nós nos nossos locais de trabalho, mas para a sociedade. Aquilo que se conquista nos locais de trabalho tem, historicamente e comprovadamente, um efeito positivo, um impacto positivo nas nossas sociedades, contribui para que elas efetivamente avancem, observem avanços, constituam avanços civilizacionais. Portanto, a velha expressão que a união faz a força mantém-se hoje plenamente verdadeira e plenamente necessária, e usem-na. Portanto, esta coisa de que a luta laboral, de que os direitos dos trabalhadores são coisas do passado, isto não é de agora. Isto sim é velho. Isto sim é uma ideia velha e retrógrada. Não se deixem levar pela muita informação que existe, pela muita coisa que vos é dada a conhecer, vejam-na, reflitam-na e procurem. Eu acho que aqui estamos com gerações absolutamente fantásticas, extremamente criativas, têm meios de comunicação que são positivos, que são para usar. Usem-nos em vosso benefício. Estas coisas do empreendedorismo e cada um por si, reflitam, pensem se isto de facto contribui para aquilo que é a sociedade e o mundo que vocês perspectivam como um mundo avançado e mais evoluído. Pensem neste mundo mais evoluído e pensem se de facto é um mundo em que as pessoas trabalham mais horas, com menos salários, com as mulheres novamente em casa encostadas ao fogão e a lavar a louça, em que as classes, em que existem classes efetivamente menos favorecidas e que se prestam, não é? E que a elas são reservadas destinos a Conceição Mendes a referir, ou se por oposição, uma sociedade melhores, com um ambiente mais saudável, e tudo isto tem a ver com as formas como nós produzimos e como nós nos organizamos. Usem essa vossa esperança típica, e ainda bem, da juventude, e usem os meios que vocês têm ao vosso para o vosso futuro e para pensarem como é que vocês se organizam para construir esse futuro, porque ele está nas vossas mãos, não está nas mãos de mais ninguém. Está nas vossas mãos. Eu tenho muita esperança de que, de facto, o futuro com esta nova geração, informada, organizar um futuro bastante melhor do que temos hoje. Muito obrigada. Muito obrigada às três por terem aceito o convite e por terem vindo aqui dar-nos a vossa impressão e a vossa experiência e tudo mais. E espero que toda a gente que nos está a ver tenha gostado e tenha ficado um pouco mais informada. E pronto, espero que trabalhemos de novo juntas e pronto, corra tudo bem. Muito obrigada também. Aqui, muito obrigada também por estar. Adeus, obrigada. Deixar também só que a AE vai estar presente na manifestação, na concentração do MDM e pronto, apelamos a toda a gente que queira ir, que fale connosco e nós tratamos desse contacto. Pronto, muito obrigada. Obrigada.